Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Cripatec Informática. Nessa videoaula a gente vai estar dando continuidade na nossa série de cadastro em Delphi orientado a objeto, mais MVC, mais DAO. Muito bem, na aula anterior a gente concluiu a implementação da nossa camada DAO. E nessa videoaula a gente vai estar então implementando a nossa camada Controller. Então, com o projeto aberto no Delphi, vamos lá para a camada Controller. A gente havia dado início aqui, né? Tínhamos declarado nosso método inserir, exatamente com os mesmos parâmetros que ele foi construído lá na DAO. É importante isso, ok? E agora a gente vai dar continuidade aqui na implementação. Muito bem, o que esse método inserir aqui da Controller vai fazer? Simplesmente vai chamar o método da DAO, passando os parâmetros que está vindo da view, certo? E capturando o retorno da DAO e retornando a view. Então é a camada que fica intermediando essa comunicação entre view e DAO. O result dela vai ser o resultado que ela vai trazer lá do método da camada DAO. Para isso, eu preciso ter aqui dentro da minha camada Controller a minha camada DAO. Então, Alt F11, vamos fazer o Use Unit aqui do nosso UDM cliente. Dá um OK. Então, vamos lá, DM cliente, ponto. Vamos chamar o método inserir e vamos passar os mesmos parâmetros. Ó, parâmetro cliente e o parâmetro SErro, que é a nossa variável lá. Então, a view vai chamar esse método da controle passando um cliente por parâmetro e passando uma variável que vai receber a mensagem de erro, caso ocorreu o erro, claro. E passando esses parâmetros aqui para a controller vai chamar o método da DAO repassando esses parâmetros e esperar o retorno. Assim que ela tiver o retorno da DAO, ela retorna, né, essa informação para a view. Então é uma intermediária entre essas duas camadas. Legal. Agora vamos implementar aqui o nosso método alterar. Então function alterar, os mesmos parâmetros tem que ser passado. O cliente do tipo tCliente e a variável SErro do tipo string. Mesma coisa, o result dela vai ser o mesmo resultado que vai ser retornado lá da DAO. Nosso método excluir, que lá na DAO, como a gente viu na aula anterior, só pede um parâmetro chamado código, né, que é o referente ao código do cliente a ser excluído e a mensagem de erro. Até aqui sem nenhuma dificuldade, né? Tudo ok. E agora a gente precisa criar o nosso método também carregar cliente. Então todos os métodos que tem lá na DAO a gente precisa ter aqui também. O método carregar cliente é uma procedure carregar cliente, onde nós passamos por parâmetro um objeto do tipo cliente e também passamos por parâmetro o código do cliente que vai ser carregado. Aqui é ponto e vírgula, né? Shift Ctrl C. Então a única coisa que eu faço aqui é chamar o método lá da DAO, passando os mesmos parâmetros, sem segredo. Agora vamos implementar aqui o método pesquisar, que a gente definiu que nós daríamos apenas a opção de nome na pesquisa.
Legal. Agora aqui a gente vai criar o método construtor e destrutor dessa classe. Se vocês observarem lá na nossa model, se a gente abrir aqui nossa camada model, a nossa classe de cliente, a gente não criou um método construtor nem um método destrutor para ela, porque nós estamos utilizando o método padrão da classe, porque toda classe aqui no Delphi implicitamente herda da classe TObject. Então eu não vou entrar nesses conceitos aqui, porque são conceitos de orientação a objeto. Então, toda classe em Delphi que não tem uma herança aqui explícita na declaração, implicitamente herda de TObject. Então, por isso que a gente não criou aqui um método construtor e um método destrutor, porque nós estamos utilizando o método da classe ancestral, TObject. Só que aqui na controller a gente vai precisar criar esse método, reescrever esse método, porque nós faremos aqui algumas modificações. Então vamos lá, vocês vão entender melhor. Vamos criar o nosso método construtor. Então constructor create Shift Ctrl C. Por que a gente vai criar esse método? Porque no momento em que a view solicitar algum método da DAO, é nesse exato momento que a DAO vai ser criada na memória pela controller. Então não vou criar aqui, não vamos criar automaticamente na memória a nossa camada DAO assim que a aplicação for iniciada. Só vamos criar a DAO, instanciar ela na memória no momento em que a gente precisar realmente utilizá-la, destruindo logo em seguida. Então, a hora que a gente criar o nosso objeto do tipo TController, né, o nosso objeto da camada controller, a gente já cria junto a nossa DAO. E no momento que a gente liberar o objeto do tipo TController da memória, a gente também já libera a DAO. Então aqui no event onCreate, a gente vai instanciar o nosso DAO cliente na memória. É exatamente isso que esse comando faz. Eu estou criando a minha camada DAO no momento em que a controller for criada. Então vamos lá. Project, Options, vamos aqui no item Forms e vamos passar tudo para o lado de lá, o nosso formulário de cadastro, o FRM cadastrar cliente e o nosso DM cliente. Vamos deixar aqui apenas o nosso menu principal para ser criado assim que a aplicação for iniciada e a nossa DAO aqui de conexão, ok? Nosso DM conexão. Apenas esses dois vão ser criados automaticamente assim que a aplicação iniciar. Os demais a gente vai criando em tempo de execução no momento em que nós formos precisando deles. Feito isso, dá um OK. Agora vamos voltar lá para o nosso escopo da classe. Vamos criar aqui também um destrutor. Um método destrutor. Vamos reescrever o método da classe ancestral. Então override, para a gente fazer aqui uma sobrescrita. E o que a gente vai fazer nesse método? Antes dele liberar o nosso objeto controller, aqui ter cliente controller da memória, a gente vai liberar o nosso objeto DM cliente. Então eu vou usar aqui o método freeAndNew. Só que para isso eu preciso dar uses aqui numa unit chamada system.seasonTools, tá? Precisa dar uses nessa unit aqui para a gente conseguir acessar o método freeAndNew. Então voltando para o nosso método destrutor, a gente chama agora o freeAndNew para ele liberar o nosso DAO cliente da memória. Pronto, feito isso, a nossa camada controller também está finalizada, ok? Aguardo vocês na próxima videoaula então, para a gente já concluir a nossa camada view também, finalizando essa nossa série de videoaulas. Até lá!